Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. O Conselho Federal da OAB inaugurou a sede da 16ª subseção de Iuna, no Espírito Santo. O espaço atenderá advogados e advogadas inscritos na região e em cidades próximas. O assunto, inclusive, foi destaque no site da OAB Nacional. Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, abre aspas, esta inauguração é mais do que a abertura de um novo espaço físico. Ela representa nosso compromisso com a interiorização da OAB. A criação desta subseção de Iuna é resultado do trabalho conjunto de lideranças e advogados comprometidos com o fortalecimento da nossa profissão e o acesso à justiça em todas as regiões do Espírito Santo. Fecha aspas. O Conselho Federal, sempre em parceria com as seccionais da OAB, tem dado o prosseguimento no cumprimento do Plano Nacional de Interiorização. Desta feita, nós estivemos numa parceria muito exitosa com a OAB Espírito Santo e, no último sábado, inauguramos na cidade de Iuna, região do Caparaó, em Espírito Santo, uma subseção que vai atender em torno de 500 advogados da região, mas também vai servir de um grande instrumento de atendimento, de pautas públicas em favor da sociedade daquela região. Em Espírito Santo ainda está se desenvolvendo a construção de mais 2 subseções e nós esperamos até o final da gestão também fazer a inauguração, aproximando a OAB da sociedade, da advocacia e munindo a nossa advocacia de equipamentos, de salas, de sedes que dê total dignidade, total condições para que o advogado e a advogada se sinta em casa e possa ter toda uma estrutura para trabalhar e para cumprir a missão que é tão digna de advogar e de ser a voz do cidadão. A subseção de Iuna, ela é composta de 3 salas de reunião, salas da parte administrativa, da diretoria e também da secretaria da subseção, banheiros, um auditório para cursos, para solenidades de entrega de carteira e tem mais uma sala para peticionamento, como se fosse um escritório compartilhado para que os advogados e advogadas possam usar. Tudo dentro de uma construção muito moderna, muito econômica, bastante iluminada, com total acessibilidade para qualquer pessoa que tenha qualquer necessidade especial, de forma que nós temos mais um grande equipamento, nós temos, na verdade, entregue uma subseção que vai certamente atender e vai compor os órgãos daquela cidade, daquela região. O INSS acatou a solicitação da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB Nacional e realizou melhorias voltadas ao Cadastro Nacional de Informações Sociais. O CNIS é um registro fornecido pelo INSS que contém informações cruciais sobre vínculos empregatícios, remunerações e contribuições previdenciárias de cada segurado. Tivemos recentemente o atendimento por parte do INSS de um pedido da Comissão de Direito Previdenciário no tocante ao CNIS. O CNIS é um cadastro de informações de todos os trabalhadores brasileiros. E o que o INSS fez agora foi viabilizar um aumento de informações no CNIS. O maior problema que vinha sendo identificado pela advocacia é que esse cadastro tinha alguns indicadores de problemas ou de coisas que precisavam ser adequadas pelo segurado na hora de requerer o benefício, mas essas informações não constavam nas competências mensais, elas apareciam só na sequência, na informação mais geral, o que dificultava saber qual o mês que deveria ser corrigido ou qual o mês que poderia ter problemas. Com o pedido da comissão, agora o INSS passou a ter dentro do CNIS as informações tanto nas sequências, que são os vínculos, os períodos, e também no mês a mês, nas competências. Isso facilita tanto para o segurado quanto para a advocacia, porque se o CNIS tiver sem pendências, sem indicadores, o benefício pode ser concedido de forma automática ou automatizada pelo robô, de uma maneira bem mais célere, dando mais rapidez
para os procedimentos administrativos e gerando os benefícios o mais rápido possível. Esse atendimento é mais um do trabalho conjunto da Comissão de Direito Previdenciário com o INSS, com a Diretoria de Benefícios de Atendimentos, com a DIRBEM, e também com o Ministério da Previdência. Com o apoio do Conselho Federal, a seccional da OAB na Bahia realizou um ato de desagravo em favor de 2 advogados ofendidos pelo prefeito de Uruçuca durante entrevistas em programa de rádio da região. O gestor atribuiu aos advogados condutas impróprias e até criminosas, todas elas comprovadamente falsas. Acompanhe na entrevista. Uma decisão muito importante porque mostra esse trabalho e essa força da OAB atuando enquanto sistema, Conselho Federal, seccional e subseção, porque esse desagravo foi feito no interior da Bahia, na comarca de Uruçuca, subseção de Ilhéus, e mostrando quando a OAB atua unida, como a gente mostra a nossa força. Eu disse lá no município de Uruçuca que quando se mexe com um advogado, se mexe com toda a advocacia, e a importância de se preservar esse importante instrumento que é o desagravo, essa ferramenta de solidariedade que prestamos quando a prerrogativa de um advogado é violada. Então, acho que foi um momento muito importante de defesa desse instrumento, porque estávamos ali defendendo um instrumento do desagravo naquele caso, mas um instrumento do desagravo, na verdade, em todos os casos. Esse é uma prerrogativa prevista por lei. O instrumento do desagravo ele é processado pela OAB e a OAB cabe a ela, né, esse processamento e o deferimento e a sua realização. E não cabe ao Poder Judiciário suspender a sua realização. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, se reuniu com o presidente da OAB da Paraíba, Arisson Targino, para tratar das obras na seccional, que já tem data para começar. Será no dia 14 de agosto. O novo prédio era uma demanda antiga da entidade. Vamos ver. Nós conseguimos um arranjo financeiro e, sobretudo, o apoio instrumental para a realização de um antigo sonho da advocacia paraibana. O nosso prédio histórico já não comporta as atividades da ordem, e, nesse sentido, o Conselho Federal adquiriu um terreno e agora disponibilizou recursos para que nós possamos, com a supervisão do Conselho Federal, realizar o antigo sonho da advocacia da Paraíba. A sede histórica da OAB da Paraíba tem quase 50 anos, está em um prédio com todas as deficiências naturais que o tempo traz consigo. Esse sonho de instalar uma nova sede é um sonho antigo. Somos talvez a única ou poucas as que não têm uma sede própria à altura dos novos tempos e à altura da advocacia. Por isso, o apelo que vem sendo reiterado às gestões do Conselho Federal para apoiar a OAB da Paraíba na realização do sonho, e graças à sensibilidade do presidente Beto Simonetti e de toda a gestão da direção da OAB, nós vamos agora realizar o sonho, que começa a se concretizar já em agosto, em um ato solene que contará com a presença do presidente nacional da OAB em João Pessoa para início das atividades. A Paraíba tem basicamente 21 mil advogados inscritos, destes demandando sempre a OAB nos seus tantos serviços, sobretudo na sede da seccional, onde abarca cerca de 68% da advocacia do Estado, que se estende também para uma ação de coordenação nas 11 subseções que temos no Estado. É um universo que tem reclamado muito das condições de nossa sede atual e da prestação de serviços que ela propicia, e certamente se verá naturalmente contemplado e feliz com o reconhecimento à advocacia paraibana que é feita pelo gesto sensível da diretoria da OAB Nacional. As inscrições para a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, com o tema Constituição, Democracia e Liberdades, estão abertas e com valores reduzidos até o dia 31 de agosto. O maior evento jurídico do mundo será realizado entre 27 e 29 de novembro na Expo Minas, em Belo Horizonte. A conferência conta com quase 400 palestrantes nacionais e internacionais. Vem aí o maior evento jurídico do mundo, agora em Minas Gerais. Berço de lutas pela liberdade, terra de história, cultura rica e povo acolhedor. E o terceiro maior contingente de advogadas e advogados do país. A OAB apresenta a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira.
de 27 a 29 de novembro de 2023. No Expo Minas, em Belo Horizonte. Uma grande celebração da advocacia, do direito e da justiça, com palestras, painéis e muito mais. Reserve já essa data. E não para por aí. A OAB Nacional firmou uma parceria com a empresa de viagens Bancorbras, que oferece passagens para o destino dentro do período do evento e hospedagens em hotéis conveniados a um preço diferenciado aos inscritos da conferência, com possibilidade de parcelamento no cartão de crédito. Ficou interessado? Então confira agora mesmo o site do maior evento jurídico do mundo e saiba mais detalhes dessa e outras novidades do evento. Acesse conferência.oab.org.br. Não perca tempo! O Conselho Federal participou do Congresso de Processo Civil da OAB de Santa Catarina, que contou com mais de 40 palestrantes ao longo da programação. O vice-presidente da OAB Nacional, Rafael Horn, esteve presente na solenidade e destacou os desafios de conciliar processos e tecnologia. Acompanhe. Fizemos na OAB Santa Catarina um grande movimento, um encontro brasileiro do processo civil, coordenado pelo nosso conselheiro federal, presidente da Comissão Nacional de Processo Civil, Dr. Pedro Miranda, que reuniu as principais lideranças do processo civil, os principais nomes do processo civil brasileiro, justamente para debater os desafios do novo CPC, do CPC 2015, principalmente o impacto da tecnologia nos procedimentos, nos processos, e isso para nós foi um grande aprendizado principalmente para a advocacia catarinense, que pôde verificar os desafios nas sustentações orais, nos plenários virtuais, a questão das audiências virtuais, a defesa das nossas prerrogativas através das gravações dos atos processuais. São novas tecnologias que são incorporadas ao processo judicial em busca de trazer mais acesso ao sistema de justiça e principalmente a defesa do direito do cidadão e das prerrogativas da advocacia. Mudando de assunto, a OAB Nacional foi admitida como membro do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, que integra a estrutura do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Entre as competências estão a supervisão, o acompanhamento e a fiscalização da Política Nacional da Pessoa Idosa, além do apoio à promoção de campanhas educativas sobre essa faixa etária. Confira na entrevista. Tomaremos posse agora no mês de agosto, inclusive o mês da advocacia, e nós reputamos como muito importante essa estrutura na medida em que a participação social é um elemento norteador de todo o nosso ordenamento jurídico, em especial a nossa Constituição de 88. A participação social e a OAB como entidade da sociedade civil, ela tem um papel muito importante na defesa de direitos de pessoas idosas e na defesa de interesses de muitos outros segmentos considerados vulneráveis e que têm representação nas nossas comissões nacionais aqui do Conselho Federal da OAB. Uma das pautas que a gente considera muito importante, que inclusive é pauta de muitas campanhas dentro do sistema OAB, tanto na perspectiva nacional do Conselho Federal, como também em muitas das nossas seccionais, é o atendimento ao que preconiza o artigo 71 do Estatuto do Idoso, que fala da prioridade da tramitação dos processos administrativos e judiciais que tramitam interesses de pessoas idosas. É um direito que já está preconizado no Estatuto, entretanto que na prática nós verificamos que há ainda muito que se discutir, há o que muito se aprimorar dentro dessa política judiciária e cabe à OAB como atividade indispensável à administração da justiça propor, instigar que todo o sistema de justiça, juntamente com a magistratura, com o Ministério Público, a Defensoria, enfim, todas as estruturas do sistema de justiça possam viabilizar alternativas que possam possibilitar uma melhor tramitação, que o idoso, a pessoa idosa que se socorre do Poder Judiciário tenha uma atividade jurisdicional de qualidade e, de fato, célere e efetiva. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais destaques da OAB Nacional para você. Torturas, descaso, maus tratos, superlotação das unidades, além do desrespeito às prerrogativas dos advogados e advogadas. São alguns dos graves desafios enfrentados pelo sistema penitenciário do Ceará.
Como forma de intervir nessa situação, a seccional cearense da OAB realizou uma audiência pública para tratar do assunto. Esse é um assunto da qual a OAB tem tratado desde o início da nossa primeira gestão, já desde 2019. É um assunto que talvez, né, Márcio, mais tenha demandado a atuação da ordem, é a questão penitenciária. Nós temos hoje 38.500 advogados ativos no estado do Ceará. Segundo estatísticas oficiais, a quantidade de praticantes maior é de direito previdenciário, mas onde nós mais temos demandas de atuação da ordem, infelizmente, é com o sistema penitenciário. O CNJ já, por diversas oportunidades, manifestou preocupação com o que acontece aqui no sistema penitenciário. Infelizmente, isso só veio sair como maior destaque da imprensa de alguns meses para cá. E é importante dizer que a gente está fazendo aqui qualquer crítica do ponto de vista político-partidário. A nossa discussão aqui, ela é ideológica. Ideológica. O que a gente tem que trazer são luzes novamente para os presídios. Nós temos que fazer com que as pessoas lá deixem de viver acreditando que sombras existem e falam. O mundo é tridimensional. A gente vive em um sistema em que reinam não pessoas, mas nós temos o reinado da lei. E lei nada mais é do que os nossos representantes decidindo as regras. É o reinado da democracia, o reinado do povo. E a gente tem que fazer isso prevalecer. Por isso que eu queria agradecer enormemente a presença de cada um de vocês que está aqui. A OAB se sente muito honrada com a presença de vocês. É preciso que a gente venha dialogar e, quem sabe, até ressuscitar o Conselho Penitenciário, que a gente possa trazer luzes efetivas, holofotes, para que a gente possa trazer dignidade para quem está lá sofrendo. Se as advogadas e os advogados criminalistas são tratados desse jeito, imagina quem se encontra lá em um sistema de absoluta exceção. A questão das prerrogativas é um verdadeiro absurdo. Nós aqui fomos praticamente equiparados a criminosos. Nós estamos fazendo ali um papel, portanto, constitucional. Nós estamos ali fazendo um papel dentro de uma unidade penitenciária que é de âmbito do Dr. Valdir Xavier. Está previsto na lei de execução penal. E nós tivemos e ainda temos diversas limitações. Justamente isso que o presidente Erinaldo apontou e que o Valdir falava agora no almoço comigo, que nós não podemos entrar numa unidade penitenciária com um processo. Quer dizer, eu vou atender um cliente, vou fazer um júri na próxima semana. Como é que eu vou fazer minhas anotações? Como é que eu vou discutir a minha tese com o meu cliente, doutora Rafaela Farrapo? Uma audiência, se eu não tenho franqueado isso, que a lei de execução penal, aliás, o Estatuto da OAB assim diz que é uma lei federal. Quer dizer, aqui a OAB, nós não queremos aqui impunidade para ninguém. Né? Inclusive deixando bem claro, se a pessoa cometeu um crime, ela deve cumprir sua pena. Se for o caso de prender preventivamente, que prenda, tem uma ordem judicial, deve ser cumprido o devido processo legal e deve ser cumprido, portanto, a lei de execução penal. Mas você colocar uma pessoa ali dentro, naquela estrutura, diante das situações que nós estamos vendo recentemente, né, de alguns presídios, de pessoas, direções em totem, e que foram afastadas, juízes da execução, a própria CGD, apontando problemas gravíssimos, o próprio CNJ. Então, algo não está certo. E, além disso, muitas vezes, não só os advogados criminalistas, mas até, doutor Vitor, as entidades, doutor Rinaldo, doutora Camila, que também processam essas inspeções, essas fiscalizações, elas têm portanto, enfrentado algum tipo de limitação. Então, nós queremos aqui, deixando bem claro, que a lei seja cumprida. É isso, que o trabalho dos advogados seja respeitado, que o trabalho das entidades que fiscalizam sejam respeitados, que haja, portanto, uma transparência, doutor Campelo, no sistema
penitenciário. E o sistema carcerário não sabe respeitar o advogado, porque nós não somos inimigos. Nós somos apenas aqueles batalhadores incansáveis e incontestáveis, que o artigo 133 da Constituição diz, somos essenciais à administração da justiça. E a justiça não termina na condenação do preso. Ela, muito pelo contrário, ela tem que funcionar na recuperação do preso, porque senão, doutora Socorro, vamos continuar enxugando gelo. Vamos continuar fazendo das unidades penitenciárias, como disse Gilmar Mendes, sistemas e mecanismo de alimentação das facções. Querem combater o crime organizado, respeitam o preso e deem a ele a oportunidade de se reintegrar de forma positiva na sociedade. Ainda no quadro Giro ADV, você vai acompanhar a participação da presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Cristiane Damasceno, no podcast OAB Jovem. Na ocasião, ela tratou, entre outros pontos, das principais questões enfrentadas pelas advogadas e os desafios no início de carreira. Tem algumas coisas que a gente precisa observar e eu acho, Débora, que essa primeira questão atinge a todo mundo. Eu falo muito para os meus alunos, porque quem me conhece sabe que eu sou professora há 20 anos. A primeira coisa quando a gente entra na faculdade, que ninguém conta isso pra gente. Então eu acho que isso é uma dificuldade. E fazendo um recorte de gênero para as mulheres é um pouco mais, porque os meninos eles já são empoderados para ocuparem os espaços desde criança. Quando você ganha uma espada e a gente ganha uma vassoura. Nada contra você saber varrer uma casa, mas isso é muito simbólico quando a gente fala de ocupação de espaços. Então você está dizendo para o menino que ele está pronto para poder ir para uma guerra, para poder competir. E quando você dá uma vassoura para a menina, você está dizendo, olha, o seu lugar é o ambiente doméstico. Então você começa a criar essas estruturas mentais para cada um deles, relegando e dando para cada um papel e muitas vezes tira da menina a vontade de estar dentro daquele espaço. Isso não é desenvolvido. Por exemplo, ninguém vira para uma menina quando é pequena e fala assim, você pode ser a presidente da República ou a presidente do Supremo Tribunal Federal, como é o nosso caso. Mas para os meninos, os pais sonham isso para eles, né? Então essa é a primeira coisa. E veja, gente, não estou querendo aqui instalar uma guerra de nós contra eles, de jeito nenhum. Essa é uma trincheira que todos nós precisamos estar. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem que ter igualdade já desde essa idade, trazendo a oportunidade tanto para os meninos quanto para as meninas. Então, quando a gente fala de posicionamento, e eu já começo falando isso dentro de sala de aula, e hoje eu estou dando aula num semestre até inicial, então eu dou conta de falar. Você começa a forjar o seu futuro a partir da faculdade. Então, assim, aquelas pessoas que estão sentadas com você vão ser os futuros desembargadores, desembargadoras, ministros e ministras, né? Vão ser as pessoas que vão ocupar os cargos no governo. Que tipo de mensagem que você quer passar? Então, às vezes a gente é meio desleixado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Eu tenho um caso, eu sou criminalista, que a gente pegou e conseguiu uma medida protetiva para a vítima com as postagens. Ele ocupava um cargo de destaque aqui no Distrito Federal, no governo do Distrito Federal, mas eu consegui traçar um perfil dele pelo que ele postava nas redes sociais. Então, assim, postava muita coisa referente a balada, festa, bebida. E a partir daquilo eu tracei um perfil, levei aquilo para dentro do processo e eu consegui a medida protetiva. Estou te dando um exemplo da questão de posicionamento. A gente pode ter a nossa vida, a gente pode ter as nossas preferências, mas a gente tem que tomar cuidado com o nosso futuro. E isso, Débora, é muito ensinado em faculdades americanas, onde você produz as grandes lideranças do país. Mudando de assunto, a OAB Nacional realizou no YouTube da Ordem a 5ª edição dos debates previdenciários. Neste programa, o tema central tratou da aposentadoria especial. Acompanhe. Na verdade, a aposentadoria especial, ela está hoje em uma vigência transitória, enquanto lei complementar não regulamentar a matéria. Então, lá no artigo 201, parágrafo 1º, estabelece assim, olha, é vedada a adoção de requisitos diferenciados para benefícios do regime geral, mas lei complementar poderá fixar idade e tempo de contribuição distintos da regra geral, exclusivamente a favor de quem? Das pessoas com deficiência e, no inciso 2º, daqueles que trabalham com efetiva exposição a agentes nocivos.
Então, esse projeto de lei complementar, na verdade, esse 245 de 2019, gente, parece que é PLC, né? Mas não é PLC, é PLP, tá? É projeto de lei complementar, mas a sigla é PLP 245 de 2019, e de iniciativa do Senado. E então, esse projeto de lei foi tramitando no Congresso e agora, em maio de 2023, ele teve a votação pelo Senado, o Senado aprovou o texto e agora ele segue para estar na Câmara dos Deputados. O que trouxe o projeto aprovado? Ele traz a regulamentação da periculosidade, mas não para todo mundo, só para vigilância. Gente, não é vigilante, é vigilância ostensiva, porque o vigilante seria o enquadramento por categoria, eu não posso mais enquadrar por categoria, então é vigilância ostensiva, transporte de valores e guardas municipais. Também tem aquele que trabalha com eletricidade, com exposição à radiação não ionizante, nas linhas de distribuição, nas linhas de transmissão de energia. E algumas curiosidades que eu notei nessa lei, nesse projeto, né, lei complementar. Por exemplo, a emenda constitucional não fala em carência, ele fala em tempo de contribuição. Ele não traz o termo carência, né? E pode ter uma interpretação ou algo nesse sentido, mas o projeto ele fala expressamente em carência de 180 contribuições. Então, ali logo no artigo 2º, ali, que é o principal, ele já fala disso, dessa questão. Então, nós temos que tomar atenção, acho que o advogado, a advogada, principalmente, tem que ter um olhar, eu acho que temos que meditar em cima do texto, e até para fazer o nosso trabalho junto à Câmara dos Deputados, neste momento, há vários detalhes que existem ali nesse projeto. Outra questão também que eu vejo que hoje, para o reconhecimento da atividade especial da periculosidade, existe na Lei 8.213 o termo ainda integridade física e saúde. Então, como a Constituição, a emenda constitucional, ela tirou esse verbete e colocou agentes físicos, químicos e biológicos, mas não revogou o artigo 57 da Lei 8.213, tem uma margem maior de discussão. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!